Oi pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. E antes de começar o caso de hoje, eu gostaria de pedir que você curtisse esse vídeo, que você compartilhasse com alguém e se inscrevesse no canal. Essa semana a gente cresceu muito e eu tenho muito a agradecer a vocês por isso. Bom, no caso de hoje vocês vão conhecer a história de duas mulheres que adotaram 6 crianças e em março de 2018 elas cometeram um assassinato-suicídio. E antes de dar prosseguimento aqui no vídeo, eu gostaria de pedir que esse vídeo não fosse uma desculpa para homofobia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu vou falar sobre um crime e nada importa aqui pra gente a sexualidade das pessoas, tá bom? E dado o recado, vamos pro caso de hoje, que é muito triste. Vamos começar falando sobre a Sarah Margaret Gangler, que depois passou a se chamar Sarah Margaret Hart. Ela nasceu em 8 de abril de 79 no estado da Dakota do Sul e ela era a filha mais velha de 3 outros irmãos. Não existem muitos registros sobre a sua infância, mas aparentemente foi normal. Já a Jennifer Hart, ela nasceu em 4 de junho de 79 em Huron, na Dakota do Sul, onde estudou até terminar o ensino médio, e Jennifer também era a filha mais velha e tinha 2 irmãos. Quando completou 12 anos de idade, seus pais se divorciaram e ela passou a morar com a mãe e os irmãos no mesmo lugar em que cresceu. Já seu pai, ele se mudou para o outro lado da cidade. A Jennifer, ela era adolescente e não foi criada na fé luterana, mas foi algo que ela buscou e inclusive foi batizada, segundo conta seu pai. Após se formar no ensino médio em 97, a Jennifer ela se matriculou na Augustana University, que é uma universidade luterana em Sioux Falls. 2 anos depois, em 99, ela se transferiu para a Northern State University, que ficava a 3 horas de distância na cidade de Aberdeen. Bom, e o romance das duas se iniciou logo que elas se transferiram para essa universidade, porque assim como Jennifer, a Sarah também ela era de outra universidade e se transferiu para essa. Então elas se conheceram, se apaixonaram instantaneamente e começaram um relacionamento. De início, as duas se apresentavam como amigas, melhores amigas e também como colegas de quarto, pois elas tinham medo de comentários homofóbicos, então era algo que elas escondiam no início. Mas depois, por volta de 2000 mais ou menos, elas resolveram se assumir como um casal lésbico, o que, segundo a Jennifer, a fez perder muitos amigos, pois eles simplesmente não aceitavam. E talvez por isso elas se sentiam excluídas e não aceitas ali no lugar onde elas moravam, principalmente a Jennifer, que tinha muito problema de aceitação. A Jennifer continuou na faculdade, mas ela não se formou, ao contrário de Sarah, que se formou em 2002, e ambas ali elas estudavam na área da educação. Então, após esse período de faculdade, as duas resolveram se mudar e começaram uma nova vida em Alexandria, que fica em Minnesota, que era uma cidade escandinava repleta de lagos. E lá elas tinham o desejo de formar uma família, então elas compraram uma casa de 2 andares, que ficava perto de uma rua movimentada que era caminho para o shopping onde as duas trabalhavam, já que elas trabalhavam na mesma loja de departamentos. A Jennifer, ela era conhecida como uma pessoa dominante no relacionamento, ela gostava de ter o controle de tudo, ao contrário de Sarah, que era uma pessoa muito mais sensível e pacífica. Então, no verão de 2004, a primeira filha adotiva do casal, que nós vamos chamar de Lee, apesar desse não ser o seu nome verdadeiro, que não foi divulgado, ela se muda para a casa das meninas. Ali, ela era uma menina de 15 anos de idade que estava prestes a começar o ensino médio. Ali, ela estava ali como uma forma de adoção temporária. Ela tinha uma mãe, mas a sua mãe era solteira, muito sobrecarregada e muito jovem também e não tinha condições de criar a menina. Ela então morava em um orfanato, até que um dia a assistente social chegou para ali e perguntou se tudo bem para ela morar com um casal de mulheres. Ela aceitou, ela não via problema nenhum nisso, e então ela foi imediatamente para a casa da Jennifer e da Sarah. Segundo conta a Lee, os primeiros 6 meses morando ali naquela casa foram muito bons. Ela tinha lembranças felizes, elas estavam sempre saindo, iam para festivais, para jogos de futebol. Segundo Lee, a Sarah era uma pessoa mais quieta e introvertida, enquanto a Jennifer era mais extrovertida e animada. Mas a verdade é que a Jennifer também era uma pessoa muito mal-humorada e com um pavio curto. Ela sempre se trocava com a Lee.
Como, por exemplo, uma certa vez onde as três viajaram para assistir um jogo de futebol fora da cidade e a Jennifer era muito fã de um jogador lá e ela havia levado itens para serem autografados. Até que na hora a atenção ali foi totalmente dada para a Lee e não para a Jennifer e a Sarah, o que deixou a Jennifer muito emburrada e ignorou Lee por semanas. Lee também conta que ela era muito privada de sair, ela só saía de casa do trabalho para a escola e ela não tinha liberdade para sair com os seus amigos. Foi algo, inclusive, que ela até aceitou por conta do histórico dela no orfanato, enfim, antes de morar com a família, então ela não viu isso como algo abusivo. Apesar do atrito entre as três, a Lee pensava em ficar com o casal até pelo menos os 18 anos de idade. Mas conforme o tempo passava, Lee conta que as duas estavam planejando muito ter vários filhos, adotar várias crianças e que sustentar a Lee era uma forma de abrir caminho para isso, já que achariam ali que o casal seria candidatos perfeitos, pois eles já tinham ali para criar. Então o que aconteceu? Existe um departamento no Texas onde eles colocam crianças para morar com outras famílias fora do estado. E eles também oferecem subsídios para essa adoção que variava entre os 400 a 545 dólares por criança e por mês. Então as duas planejavam adotar muitas crianças, elas receberiam por isso, mas segundo elas era mais por conta delas amarem crianças e não por conta do dinheiro. Ali ela ficou empolgada, pois ela estava sendo ali moldada como uma irmã mais velha. As duas faziam com que ela se sentisse uma irmã mais velha, dizendo que ela teria que ser um exemplo para as crianças, essa coisa toda. Enquanto isso, a Jennifer e a Sarah, elas foram até o Texas para conhecer um casal de crianças que elas adotariam. Eles eram irmãos, filhos dos mesmos pais, e a mãe, ela estava grávida esperando um bebê, uma menina, que também seria adotada pelas duas. E enquanto isso, a Lee ficou um tempo com outra família até que as duas voltassem do Texas. Então, quando elas voltaram, elas mostraram fotos para Lee. Elas estavam super empolgadas e estavam incluindo a Lee nisso tudo. Até que uma semana antes das crianças chegarem do Texas, a Jennifer e a Sarah levam a Lee até uma consulta com um terapeuta, elas deixam ela lá e vão embora. Então, quando Lee senta para conversar com a terapeuta vira para ela e fala: a Jennifer e a Sarah não voltarão mais, você terá que morar com outra família imediatamente. Agora imagina, a Lee se sentiu abandonada. Ela se sentiu usada, ela ficou muito triste, muito decepcionada, pois ela estava esperando morar um tempo com aquela família. Não seria para sempre, mas também ela não imaginava que terminaria dessa forma, sem nem se despedir. Então ela ficou muito decepcionada. Enquanto isso, a terapeuta disse que não era culpa dela, que a Jennifer e a Sarah não serviam para ela. E então, saindo dali, uma família foi buscar Lee, e quando ela chegou na nova casa, todas as suas coisas já estavam lá. E então ali nunca mais viu as duas na vida. Agora você imagina, de manhã você tá com uma família e de noite você já tá com outra família, como se você fosse um objeto de troca sem sentimento. Ali ficou muito triste, decepcionada com as duas. E então, terminando esse ciclo, a gente começa agora a falar das outras adoções do casal, que primeiro adotou Marques, de 8 anos, Hannah, de 4 anos, e depois a irmã mais nova deles, a Abigail, de 2 anos de idade, no ano de 2006. Depois de 2 anos, em 2008, as duas ainda adotaram Devonte, de 5 anos, Jeremias, de 4 anos, e Sierra, de 2 aninhos de idade. Todos eles eram irmãos biológicos. Então, a partir daí, com a adoção dessas 6 crianças, a Jennifer, ela começou a relatar tudo no Facebook, todo o dia a dia da família, tirava muitas fotos, fazia vários textos, era como se fosse ali uma família perfeita. Nessa época, a Jennifer parou de trabalhar fora, ela ficava em casa com as crianças, cuidando delas, enquanto a Sarah saía para trabalhar. E aí, a cada postagem era como se fosse a família perfeita, como eu disse. Eles estavam sempre sorrindo, alegres. A Jennifer ensinou as crianças a tocar trompete e uma vez, quando teve um jogo dos Green Bay no Super Bowl, ela cortou o cabelo do Devonte em formato de G porque ele era muito fã, e isso tudo era postado no Facebook. Ela relatava praticamente tudo. A Jennifer amava animais, esportes e cultura pop dos anos 80
e ela garantia que todas as crianças também gostavam. Enfim, cada coisinha da escola, dever de casa, aprendizado das crianças, ela postava tudo. Até que um dia, em 2010, a Jennifer postou no Facebook dizendo que ela percebeu que a escola não era um lugar mais seguro para as crianças, pois elas eram discriminadas por conta da sua cor, elas eram tratadas mal, elas eram ameaçadas, essas coisas. E alegou também que o Devonte havia sofrido por coisas horríveis na escola, como agressões físicas e xingamentos. Mas esses relatos eles também iam além da escola. Eles também aconteciam na vizinhança em que o casal morava. Há relatos de mais de 30 ligações da família Hart para a polícia, alegando que o vizinho estaria fazendo comentários sobre a sexualidade da família. O que se encerrou com a polícia ali tentando intermediar um acordo de paz entre os dois. Mas, além disso, a família não pretendia ficar por muito mais tempo ali naquela cidade. Em novembro de 2010, a Jennifer fez um post falando que a família havia entrado em contato com o agente imobiliário para que ele vendesse a casa e elas então pudessem se mudar. Mas o que acontece? Esse post em si, ele foi publicado 4 dias depois que a Sarah Hart foi presa por abuso infantil. Isso aconteceu porque a Abby, que já estava com 6 anos na época, apareceu na escola cheia de hematomas. E o professor, vendo aquilo, conversou com a menina, que disse que a mãe, Jennifer, havia batido nela. As autoridades foram chamadas e foram até a casa da família Hart. Lá a polícia entrevistou a Abby, que disse que sua mãe Jennifer havia segurado sua cabeça debaixo d'água fria e a socou porque acreditava que a menina havia roubado uma moeda que estava com ela. As outras crianças também foram entrevistadas e disseram que muitas vezes eram espancadas e tinham refeições negadas pelas mães. A questão é que quem assumiu toda a culpa foi a Sarah, e o caso terminou com uma confissão em abril de 2011, onde a Sarah ela foi condenada a 1 ano em liberdade condicional e também prestando serviços comunitários. Então, depois de todo esse episódio, as crianças foram retiradas da escola e elas passaram a estudar em casa com a Jennifer, porque seria ali mais fácil de não existir denúncias por conta de abusos. E a Jennifer nunca postou nada a respeito dessa confusão. Ela postava fotos das crianças estudando, mas todo mundo achava que era ali um dever de casa, nada relacionado com estudar inteiramente em casa. Então, em 2013, a família se mudou para West Lynn, que fica no subúrbio de Portland, no Oregon. Elas venderam a casa tudo certinho e na nova casa elas passaram a criar cabras e galinhas. Lá eles participavam muito de festivais da comunidade, festivais de música, dança, várias atividades assim. E as crianças sempre eram vistas dançando, o que todo mundo apreciava, e a Jennifer, é claro, postava tudo. Mas, assim como em Minnesota, outra denúncia aconteceu. Algumas pessoas conseguiram ver através da fachada da casa e alertaram as autoridades. Em uma das denúncias, a pessoa alegou que as crianças posavam alegres e felizes, mas que após as sessões de fotos elas pareciam ser crianças sem vida. Já outro informante alegou que as crianças pareciam ser muito pequenas para sua idade e pareciam estar subnutridas. Então, após receber várias denúncias, o Departamento de Bem-Estar Infantil foi até a casa dos Hart para entrevistar as crianças e saber como elas estavam. Mas dessa vez as crianças já estavam treinadas, então elas alegaram que elas estavam muito felizes ali, que elas não passavam fome e que estava tudo normal. Já a Jennifer alegou que essas denúncias aconteciam porque as pessoas de fora não entendiam o estilo de vida que a família levava. E a conclusão foi que dessa vez as autoridades de Oregon não encontraram nenhuma evidência de abuso ou negligência e então o caso foi encerrado. Então, 1 ano depois, em 2014, a família continuou ali a posar de família perfeita no Facebook, até que em um protesto da Black Lives Matter, que a família participava, uma foto de Devonte chorando, abraçando um policial viralizou. E viralizou nacionalmente. A foto foi compartilhada inúmeras vezes e despertou o interesse dos programas de televisão que queriam a criança da foto para dar entrevistas, mas a Jennifer nunca deixava, pois, segundo ela, era para proteger a privacidade do filho. E a Jennifer, sabendo da sua certa popularidade nas redes sociais, também decidiu dar um tempo e ficou uns 6 meses longe sem postar nada. Então o tempo passou, eu creio que ela estava esperando as pessoas esquecerem daquela foto.
ela volta a postar as coisas normalmente. Até que em 2017 ela fez um post misterioso desabafando, dizendo que havia sido um ano difícil. A família então se muda de novo de cidade e eles passam a viver na zona rural de Woodland, em Washington. Lá a família tinha Bruce e Dana DeKalb como vizinhos. E esses vizinhos percebiam que as crianças raramente saíam de casa. Agora reparem nisso. Quando foi em agosto de 2017, o casal de vizinhos foi surpreendido à 1h30 da manhã pela Hannah, que apareceu na porta deles frenética, desesperada, pedindo por proteção. Eles perceberam também que a Hannah estava com 2 dentes da frente faltando, mas ela não tinha idade para estar sem dente. E então Hannah começa a falar que ela havia pulado do 2º andar da casa e corrido imediatamente para a casa dos vizinhos, pois ela estava desesperada por proteção. E a Hannah suplicava para eles: por favor, não me deixem voltar para lá, me escondam. Eles são racistas e abusam de todos nós. Mas logo em seguida a Jennifer chega, pega a Hannah e volta para casa. E então, quando foi no dia seguinte, todos os 8 membros da família foram até a casa da vizinha para tentar explicar o ocorrido. E olhem só o que a Jennifer falou. Ela disse que as crianças eram uns bebês drogados e agiam daquela maneira às vezes. Ela disse também que a mãe biológica da Hannah era bipolar e que seus dentes da frente haviam caído após uma queda. Depois disso, elas pediram desculpas e foram embora. Agora você imagina, né, a sua mãe falar que você é um bebê drogado, né? Conclusão. Essa vizinha contou pro pai dela o que havia acontecido e o pai resolveu chamar a polícia. Mas nenhuma ação foi tomada, nada aconteceu. Acho que a polícia nem apareceu lá e ficou tudo por isso mesmo. Isso foi em agosto de 2017 e então quando foi em março de 2018, o Devonte, que é o menininho da foto viral que vocês já sabem, ele se aproximou do vizinho, o Bruce, que estava ali mexendo num caminhão em frente à casa dele. E então o Devonte perguntou pro Bruce se ele podia dar alguma coisa para ele comer e ele parecia muito nervoso e pediu para que Bruce não contasse nada para a mãe dele. O Bruce conta que isso aconteceu mais de uma vez, isso aconteceu várias vezes, até que chegou um ponto que ele resolveu chamar as autoridades, pois isso não era normal. A criança estava sempre com fome, não só ele, os irmãos também, tanto que ele pedia comida para ele e para os irmãos. Com a polícia acionada e agora depois de várias queixas contra a família Hart, o Serviço de Proteção à Criança resolve aparecer na casa da família no dia 23 de março. Eles então tentam contato com alguém, mas não tem ninguém na casa. E o departamento não foi lá só uma vez, eles foram mais de uma vez, inclusive depois do episódio que eu vou contar agora. Então, às 3 horas da manhã do dia 24, a Sarah resolve mandar uma mensagem para um de seus colegas de trabalho avisando que ela estava se sentindo muito mal, que ela estava doente e que ela não conseguiria ir trabalhar. Mas a verdade que ninguém sabia era que a família já estava pensando em se mudar, provavelmente por conta dos vizinhos que já sabiam ali de alguma negligência. E então a família dirigiu ao sul da Highway 1, mas não em busca de uma casa nova. Na verdade, a Jennifer, que estava dirigindo, tinha outro caminho em mente. Ela dirigiu a toda velocidade em direção ao precipício, onde colidiu nas rochas ao fundo do penhasco, a uma altura de mais ou menos 30 metros de altura. O carro foi achado na segunda-feira, no dia 26 de março, de cabeça para baixo, com 3 corpos dentro. Ninguém no carro estava com cinto de segurança e foi detectado álcool no sistema de Jennifer. E também foi encontrado em Sarah e em 2 crianças um anti-histamínico que causa sonolência. Quase 2 semanas depois, em 8 de abril, o corpo de Sierra, de 12 anos, foi encontrado. Já os corpos de Devonte e de Hannah nunca foram encontrados. Mas acredita-se que eles morreram no acidente. Então, um juiz da corte mais tarde tomou essa decisão e uma certidão de óbito foi assinada em 3 de abril de 2019. O caso foi registrado como um assassinato-suicídio. Após o ocorrido, o celular da Sarah foi confiscado e uma perícia forense foi feita nele. E nesse celular foi achado inúmeras pesquisas no Google, como por exemplo, em quanto tempo se morre de hipotermia enquanto se afoga dentro de um carro. Em outra pesquisa, ela perguntava se a morte por afogamento era relativamente indolor. Além disso, ela também pesquisava por medicamentos, que foi o que ela usou no dia. E essas buscas foram feitas logo depois que eles saíram de carro. Então ela já sabia o que ia acontecer depois. Não foi ali uma coisa que a Jennifer pensou sozinha, resolveu matar a família inteira e a Sarah não sabia. Não. A Sarah sabia sim por conta
dessas pesquisas. Há também relatos de amigos de que a Jennifer poderia sofrer de depressão e ansiedade, e que a Jennifer brigava muito com a Sarah. A Sarah sempre recebia ligações no trabalho onde a Jennifer reclamava das crianças e elas acabavam discutindo muito por conta disso. Outra coisa relatada é que um dos colegas de trabalho de Sarah disse que em uma conversa sobre crianças, ela gostaria de ser avisada que não havia problema nenhum não ter uma família grande e que assim ela não precisaria adotar tantos filhos. Era um certo arrependimento dela, garantiu o colega. Infelizmente, não tem como a gente saber detalhes do que aquelas crianças viviam. Foram pelo menos 10 anos vivendo com aquela família. Sabe Deus que tipo de concepção de família eles tinham, de amor, de vínculo. Pois, querendo ou não, dependendo do nível ou não, eles eram sim negligenciados. E eles não têm culpa nenhuma da maluquice das duas. Eram crianças que foram retirados de suas famílias biológicas e mereciam viver bem com uma família que os amasse de verdade. Posteriormente, a família biológica dos irmãos Devonte, Sierra e Jeremias, que perdeu a guarda das crianças por um vício em cocaína, se manifestou dizendo que com ela seus filhos nunca foram negligenciados e nunca passaram fome, desmentindo a fala de Jennifer que dizia o contrário. A mãe biológica, que se chama Clarence Celestine, disse que ficou limpa das drogas e que passou anos rezando para que seus filhos estivessem felizes e em um lugar bom. E ela inclusive ainda tinha esperanças de um dia recuperar a custódia deles. A princípio, as crianças ficariam com a tia, mas um dia o assistente social chegou à casa dela e encontrou o pai das crianças lá, o que fez as crianças se mudarem para um orfanato. E então o que ficou depois de todo esse acontecido foi a indignação das famílias biológicas que se perguntam até hoje o porquê das crianças não terem sido poupadas. Afinal, eram crianças e não tinham pedido por nada daquilo. Esse foi o Terças Criminais. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esquece de comentar aqui embaixo e compartilhar com um amigo. E eu te vejo na semana que vem.